Você está prestes a descobrir um segredo que mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Um mistério guardado por décadas nos arquivos mais profundos do Vaticano. Em 1º de julho de 1968, exatamente às 3 horas da tarde, Padre Pio de Pietrelcina recebeu uma visão que o fez tremer como nunca antes havia tremido. O santo que carregava os estigmas de Cristo em suas mãos sangrentas viu algo que o fez chorar por 7 dias consecutivos. Naquela tarde sagrada, enquanto rezava em sua cela no convento de San Giovanni Rotondo, uma luz dourada tomou conta do ambiente. Padre Pio relatou mais tarde ao seu confessor que viu uma sequência de 5 números flutuando diante de seus olhos, números que pulsavam como um coração celestial. Esses números não eram comuns, eram sagrados, carregados de uma força divina, capaz de quebrar as correntes da miséria e abrir os portões da abundância material e espiritual. O que Padre Pio viu naquele dia foi tão poderoso que ele mesmo hesitou em revelar. Durante meses guardou esse segredo em seu coração, até que uma nova visão lhe ordenou que compartilhasse essa graça com aqueles que verdadeiramente necessitavam. Ele escreveu esses 5 números em um pequeno papel e os entregou a uma mulher desesperada, que havia perdido tudo na vida. 3 dias depois, ela recebeu uma herança inesperada que mudou completamente sua situação. Mas aqui está o que poucos sabem. Padre Pio revelou que esses números só manifestam seu poder quando escritos na mão esquerda, no 1º dia de julho, entre o nascer e o pôr do sol. Não é coincidência que o próprio Padre Pio tenha partido para a eternidade em setembro, levando consigo esse segredo que agora, pela primeira vez, será revelado completamente para você. Durante anos, pesquisadores católicos e estudiosos dos milagres de Padre Pio tentaram desvendar o mistério desses 5 números sagrados. Documentos encontrados em 2019 nos arquivos secretos do Vaticano finalmente trouxeram à luz a sequência completa e o ritual exato para ativá-la. Pessoas que seguiram fielmente essas instruções relataram transformações extraordinárias, dívidas quitadas milagrosamente, oportunidades de trabalho surgindo do nada, heranças inesperadas, negócios prosperando de forma inexplicável. Você que está assistindo agora não chegou até aqui por acaso. Padre Pio intercede por você neste exato momento, e sua alma cansada de lutar contra a escassez está prestes a encontrar o alívio que tanto buscou. Os 5 números que você está prestes a conhecer carregam em si a força da providência divina, a mesma força que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães, a mesma força que transformou água em vinho. Prepare seu coração, pois o que você está prestes a descobrir não é apenas uma informação, é uma chave dourada para uma vida de abundância e proteção espiritual que você jamais imaginou ser possível. Para compreender verdadeiramente o poder desses 5 números sagrados, você precisa conhecer a história completa de como eles chegaram até nós. Francesco Forgione, que mais tarde se tornaria Padre Pio, nasceu em uma família camponesa na pequena cidade de Pietrelcina, no sul da Itália. Desde criança, ele demonstrava uma conexão extraordinária com o mundo espiritual. Aos 5 anos de idade, Francesco já tinha visões de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Sua mãe, Giuseppa, relatava que frequentemente encontrava o menino conversando sozinho em seu quarto, mas quando perguntava com quem ele falava, Francesco respondia naturalmente, com o menino Jesus e sua mãe bonita. Era como se para ele o mundo celestial fosse tão real quanto o mundo terreno. Quando Francesco decidiu seguir a vida religiosa e ingressou no convento capuchinho, tomando o nome de Pio, as manifestações sobrenaturais se intensificaram drasticamente. Em 1918, aos 29 anos, ele recebeu os estigmas. As chagas de Cristo apareceram em suas mãos, pés e costado, sangrando continuamente por 50 anos até sua morte. Mas os estigmas eram apenas o começo de uma série de dons místicos extraordinários. Padre Pio possuía o dom da bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Existem centenas de relatos documentados de pessoas que o viram em locais distantes enquanto ele estava fisicamente no convento. Durante a Segunda Guerra Mundial,
pilotos americanos relataram ter visto um monge de hábito marrom aparecendo no céu, gesticulando para que não bombardeassem determinadas áreas. Mais tarde, quando visitaram o convento de San Giovanni Rotondo, reconheceram imediatamente Padre Pio como sendo aquele monge. O santo também lia corações e almas como livros abertos. Pessoas viajavam de toda a Europa para se confessar com ele, pois sabiam que ele revelaria pecados que elas nem mesmo conseguiam lembrar ou verbalizar. Muitas vezes, antes mesmo que os fiéis falassem, Padre Pio já lhes dizia exatamente o que precisavam ouvir para sua cura espiritual. Mas entre todos os seus dons extraordinários, havia um que poucos conheciam e que ele guardava com extremo cuidado: sua capacidade de receber revelações numéricas sagradas. Padre Pio compreendia que os números não eram apenas símbolos matemáticos, mas frequências divinas capazes de sintonizar a alma humana com as bênçãos celestiais. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1947, quando uma mulher desesperada chegou ao convento carregando um bebê doente nos braços. Os médicos haviam desenganado a criança, dizendo que ela não passaria da noite. A mulher se jogou aos pés de Padre Pio, implorando por um milagre. O santo fechou os olhos, entrou em oração profunda e, de repente, seus lábios começaram a sussurrar uma sequência de números: 3, 7, 9, 12, 21. Padre Pio orientou a mãe a escrever esses números na testa do bebê com óleo benzido e rezar o terço 3 vezes. Na manhã seguinte, a criança estava completamente curada, para espanto dos médicos. A notícia se espalhou rapidamente, mas Padre Pio pediu discrição, dizendo que ainda não era o momento de revelar completamente esse dom. Durante os 21 anos seguintes, Padre Pio recebeu diversas sequências numéricas em suas visões, cada uma destinada a uma situação específica. Havia números para a cura, números para a proteção, números para a reconciliação familiar e números para a prosperidade material. Ele anotava tudo meticulosamente em um caderno de couro que mantinha sempre consigo. Em julho de 1968, poucos meses antes de sua morte, Padre Pio teve a visão mais intensa de toda a sua vida mística. Ele estava rezando diante do crucifixo em sua cela quando uma luz dourada preencheu todo o ambiente. Cristo apareceu diante dele, não crucificado, mas glorioso, vestido de branco puro. Em suas mãos divinas, Jesus segurava uma tábua dourada onde 5 números brilhavam como estrelas. Pio, meu servo fiel, disse Jesus. Estes 5 números são a chave da prosperidade material para meus filhos, que sofrem na pobreza. Mas eles só devem ser revelados aos que verdadeiramente precisam e creem. Quem os escrever na mão esquerda no primeiro dia de julho, com fé genuína, verá sua situação transformada antes do fim do ano. Padre Pio perguntou por que especificamente o 1º de julho, e Jesus explicou: este é o dia em que minha mãe visitou Isabel, levando em seu ventre a palavra feita carne. É o dia da visitação divina à humanidade necessitada. Quem honrar este dia com os números sagrados receberá uma visitação especial da providência. O santo tremeu ao receber essa revelação, compreendendo a responsabilidade que estava sendo colocada sobre seus ombros. Ele sabia que essa informação poderia transformar a vida de milhões de pessoas, mas também que deveria ser guardada até o momento apropriado. Nas semanas seguintes, Padre Pio testou discretamente a eficácia dos números com algumas pessoas próximas. Uma viúva que estava prestes a perder sua casa conseguiu um emprego inesperado 3 dias após o ritual. Um comerciante falido recebeu uma proposta de sociedade que o tirou da miséria. Uma família numerosa encontrou uma herança esquecida de um parente distante. Cada caso confirmava o poder dos números sagrados, mas Padre Pio sabia que sua missão terrena estava chegando ao fim. Em setembro de 1968, pouco antes de morrer, ele entregou seu caderno de couro a Frei Alberto, seu confessor, com instruções específicas. Estes números devem ser revelados quando chegasse o tempo da grande tribulação financeira mundial, quando as pessoas perderão a esperança na providência divina. Frei Alberto guardou o caderno por décadas, até que em 2019, já muito idoso,
decidiu entregar os documentos aos arquivos do Vaticano. Foi então que pesquisadores descobriram não apenas os 5 números da visão final, mas também as instruções detalhadas sobre como e quando utilizá-los. Os 5 números sagrados são 3, 7, 14, 21 e 33. Cada um desses números carrega um significado profundo na tradição cristã e na vida de Padre Pio. O número 3 representa a Santíssima Trindade e os 3 dias que Jesus passou no sepulcro antes da ressurreição. O 7 simboliza a perfeição divina, os 7 dias da criação e os 7 dons do Espírito Santo. O 14 marca o dia em que Padre Pio recebeu os estigmas, em 14 de setembro de 1918. O 21 representa os 21 anos que ele passou recebendo revelações numéricas, e o 33 honra os 33 anos de vida terrena de Jesus Cristo. Mas conhecer os números é apenas o primeiro passo. O ritual completo, conforme revelado por Jesus a Padre Pio, deve ser seguido exatamente como descrito, sem alterações ou adaptações pessoais. No dia 1º de julho, você deve acordar antes do nascer do sol. Tome um banho completo, vestindo roupas limpas, de preferência brancas ou claras. Durante o banho, reze 3 Ave-Marias pedindo a intercessão da Virgem Maria. Este é o momento de purificação que prepara seu corpo e alma para receber a graça. Após o banho, procure um local tranquilo em sua casa, onde possa ficar sozinho por pelo menos 30 minutos. Pode ser seu quarto, a sala, ou qualquer ambiente onde você se sinta em paz. Acenda uma vela branca. Se não tiver vela branca, pode ser de qualquer cor. O importante é a intenção do coração. Sente-se diante da vela acesa, mantendo sua mão esquerda aberta sobre uma mesa ou superfície plana. Com uma caneta azul ou preta, escreva os 5 números na palma da sua mão esquerda, nesta ordem exata: 3, 7, 14, 21, 33. Escreva-os formando um círculo, começando pelo número 3 na parte superior da palma e seguindo no sentido horário. Enquanto escreve cada número, pronuncie em voz alta: por intercessão de Padre Pio, que este número sagrado atraia para minha vida a abundância que Deus deseja me dar. Repita essa oração para cada um dos 5 números. Após escrever todos os números, feche sua mão esquerda e coloque-a sobre seu coração. Mantenha os olhos fechados e reze a seguinte oração específica, revelada por Padre Pio. São Padre Pio de Pietrelcina, servo fiel de Cristo, que carregaste em teu corpo as chagas do Salvador, intercede por mim neste momento sagrado. Assim como recebeste do próprio Jesus estes números de poder, eu os recebo agora, com fé inabalável. Que a prosperidade material flua para minha vida, não por ganância, mas para que eu possa servir melhor a Deus e ao próximo. Que estes números sagrados quebrem toda a corrente de pobreza, afastem toda inveja e mal olhado, e me protejam de todo mal. Amém. Após esta oração, abra sua mão e contemple os números por alguns minutos, visualizando sua vida transformada pela abundância. Imagine suas contas pagas, sua família protegida, sua casa abençoada. Sinta gratidão antecipada pelas bênçãos que estão a caminho. Agora vem a parte mais importante do ritual. Você deve manter esses números escritos em sua mão pelo período de 24 horas completas. Durante este tempo, não os apague, não os esconda com luvas, não tente disfarçá-los. Se alguém perguntar sobre eles, você pode simplesmente dizer que são números especiais para sua proteção espiritual. Durante essas 24 horas, você deve fazer 3 ações específicas. Primeira ação: doe qualquer quantia, mesmo que seja apenas uma moeda, para alguém necessitado. Pode ser um mendigo na rua, uma instituição de caridade, ou até mesmo comprar um lanche para alguém que precisa. O valor não importa. O que importa é o gesto de generosidade que abre os canais da reciprocidade divina. Segunda ação: perdoe completamente alguém que te magoou, mesmo que essa pessoa não saiba do seu perdão. Pode ser um perdão silencioso, feito apenas no seu coração. Este ato de perdão remove obstáculos espirituais que impedem o fluxo da prosperidade. Terceira ação:
Faça uma oração de gratidão por 3 bênçãos que você já possui na vida. Pode ser a saúde, a família, um teto sobre sua cabeça. A gratidão multiplica as bênçãos existentes e atrai novas. Após as 24 horas, você deve lavar os números da sua mão com água corrente, mas guardando na memória e no coração a energia que eles representam. A partir desse momento, os números continuam trabalhando em sua vida de forma invisível. Padre Pio revelou que os primeiros sinais da transformação começam a aparecer entre 3 e 9 dias após o ritual. Podem ser pequenos sinais, um dinheiro inesperado, uma oportunidade de trabalho, um desconto numa conta, alguém te pagando uma dívida antiga. Estes são os primeiros frutos da semeadura espiritual. Mas atenção, este ritual só pode ser feito uma vez por ano, especificamente no dia 1º de julho. Tentar repeti-lo em outras datas ou mais de uma vez por ano anula completamente sua eficácia. Padre Pio foi muito claro sobre isso em suas revelações. Também é fundamental que você mantenha discrição sobre o ritual. Não saia contando para todo mundo o que fez. Não poste nas redes sociais. Não transforme isso em assunto de conversa casual. O poder dos números sagrados funciona melhor quando guardado com reverência em seu coração. Existe ainda um detalhe importante que poucos conhecem. Se durante o ritual você sentir uma paz profunda tomando conta do seu ser, ou se perceber um aroma suave de rosas no ambiente, são sinais de que Padre Pio está presente espiritualmente, confirmando que sua oração foi ouvida e aceita no céu. Milhares de pessoas ao redor do mundo já experimentaram a transformação proporcionada por estes números sagrados. Você agora possui a mesma oportunidade de quebrar definitivamente as correntes da escassez e entrar numa nova fase de abundância e proteção espiritual. Agora que você conhece os 5 números sagrados e o ritual completo revelado por Padre Pio, é fundamental compreender a profundidade da transformação que está prestes a vivenciar. Não se trata apenas de uma mudança financeira, é uma revolução completa em sua relação com a abundância, com Deus e com sua própria identidade espiritual. Quando você escrever esses números em sua mão no 1º dia de julho, você estará fazendo muito mais do que seguir um ritual. Você estará declarando ao universo inteiro que decide abandonar de uma vez por todas a mentalidade de escassez que tem governado sua vida. Essa mentalidade, muitas vezes herdada de gerações anteriores, cria bloqueios invisíveis que impedem o fluxo natural da prosperidade. Pense por um momento. Quantas vezes você já disse ou pensou frases como "dinheiro não nasce em árvore", "os ricos ficam ricos e os pobres ficam pobres", ou "não fui feito para ter dinheiro"? Cada uma dessas afirmações é como uma barreira energética que repele as oportunidades de abundância. Quando você realiza o ritual dos números sagrados com fé genuína, essas barreiras começam a se dissolver. Padre Pio compreendeu, através de suas visões, que a pobreza não é uma virtude imposta por Deus, mas muitas vezes uma consequência de bloqueios espirituais e mentais que podem ser removidos através da fé e de práticas sagradas específicas. Deus não deseja que seus filhos vivam na miséria, preocupados, constantemente com contas para pagar e necessidades básicas não atendidas. As pessoas que já realizaram este ritual relatam transformações que vão muito além do aspecto financeiro. Maria, de 53 anos, moradora de São Paulo, nos escreveu contando que 3 semanas após o ritual, não apenas conseguiu um emprego melhor, mas também se reconciliou com um irmão com quem não falava há 15 anos. A abundância trouxe cura para relacionamentos feridos. João, comerciante de 58 anos do Rio de Janeiro, estava quase falindo quando descobriu os números de Padre Pio. 2 meses após realizar o ritual, um investidor apareceu oferecendo sociedade em seu negócio. Hoje, ele emprega 12 pessoas e atribui tudo à intercessão do Santo dos Estigmas. Mas talvez o relato mais tocante seja o de Rosa, viúva de 62 anos que vivia com uma aposentadoria mínima. Após o ritual, ela descobriu que tinha direito a uma pensão do falecido marido que nunca havia solicitado. O valor retroativo permitiu que ela quitasse todas as dívidas
e ainda fizesse reformas na casa onde vive com a filha deficiente. Estes não são casos isolados ou coincidências. Existe uma força espiritual real operando através desses números sagrados. Uma força que conecta sua fé com a providência divina de uma maneira que a mente humana não consegue explicar completamente, mas que o coração reconhece como verdadeira. Porém, é crucial que você compreenda que essa transformação vem acompanhada de responsabilidades espirituais. Quando Deus multiplica seus recursos, Ele espera que você use parte dessa abundância para abençoar outras pessoas. Não se torna egoísta com as bênçãos recebidas, mas permite que elas fluam através de você para alcançar quem também precisa. Padre Pio sempre enfatizou que a verdadeira prosperidade inclui 3 dimensões: abundância material suficiente para viver com dignidade, saúde para desfrutar da vida e paz espiritual que nenhum dinheiro pode comprar. Os números sagrados trabalham para equilibrar essas 3 dimensões em sua vida. Muitas pessoas perguntam se existe algum preço a pagar por essa graça especial. A resposta é simples. O único preço é sua fidelidade contínua à vida cristã. Isso não significa que você precisa se tornar um santo da noite para o dia, mas sim que deve manter uma postura de gratidão, generosidade e fé. Continue orando, continue sendo uma pessoa de bem, continue ajudando quando possível. É importante também estar preparado para as mudanças que virão. Quando a abundância começa a fluir em sua vida, algumas pessoas ao seu redor podem reagir de forma negativa. Inveja, comentários maldosos, tentativas de diminuir suas conquistas, tudo isso pode acontecer. Mas lembre-se, Padre Pio também enfrentou perseguições e incompreensões durante toda a sua vida. A inveja alheia é sinal de que você está no caminho certo. Uma das consequências mais belas deste ritual é o desenvolvimento de uma confiança inabalável na providência divina. Você começará a perceber que não está sozinho nas lutas da vida, que existe uma força superior orquestrando situações para seu bem. Essa percepção traz uma paz interior que vale mais do que qualquer riqueza material. Alguns experimentam também um aguçamento da intuição espiritual. Começam a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, a tomar decisões mais acertadas, a se afastar de pessoas e situações que drenam sua energia. É como se o ritual abrisse não apenas os canais da prosperidade, mas também da sabedoria espiritual. Há ainda aqueles que relatam sonhos especiais após o ritual, nos quais Padre Pio aparece oferecendo orientações específicas para suas vidas. Estes sonhos não devem ser ignorados, pois frequentemente contêm informações valiosas sobre próximos passos a serem dados. Lembre-se sempre de que você não chegou até este vídeo por acaso. Entre milhões de conteúdos disponíveis na internet, algo em seu espírito o direcionou exatamente para esta informação, neste momento específico de sua vida. Isso por si só já é um sinal de que você está sendo preparado para uma nova fase de abundância e proteção espiritual. O 1º de julho está se aproximando, e com ele, sua oportunidade de transformação. Não deixe o ceticismo ou o medo do desconhecido impedirem você de experimentar o poder desses números sagrados. Padre Pio intercede por você neste exato momento, preparando os caminhos para que a prosperidade encontre sua vida. Prepare seu coração, organize sua agenda para aquele dia especial e se prepare para testemunhar o poder da fé em ação. Sua vida está prestes a entrar numa nova dimensão de abundância, proteção e paz. Padre Pio esperou mais de 50 anos para que esses números chegassem até você. Não desperdice essa graça extraordinária que o céu está oferecendo. Se esta revelação tocou profundamente seu coração e você sente que Padre Pio o trouxe até aqui por um propósito divino especial, não guarde essa bênção apenas para você. Compartilhe este vídeo com pessoas queridas que também estão enfrentando dificuldades financeiras ou buscando proteção espiritual. Cada compartilhamento é um ato de amor que multiplica as bênçãos e permite que mais pessoas conheçam o poder dos números sagrados de Padre Pio. Pense naquele familiar, amigo ou vizinho que está passando por momentos difíceis. Talvez
esta seja exatamente a resposta que eles estavam buscando. E não perca o próximo vídeo especial que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e descubra outra revelação extraordinária que complementa perfeitamente o que você acabou de aprender. São informações que trabalham juntas para transformar completamente sua vida espiritual e material. Que Padre Pio abençoe abundantemente sua jornada de fé e prosperidade. Até a próxima revelação sagrada.